Só deixar registrado que tá caindo um toró aqui em casa, então se ficar o som da chuvinha no fundo, é por causa disso, tá? Bom, pessoal, aqui é a Pamela Malva, da Aventuras na História. Espero que esteja tudo bem com vocês. Na live de hoje, a gente trouxe como convidado o autor e historiador Bruno Antunes para a gente falar sobre o novo livro dele, que é Alegrias e Tristezas, que fala sobre a Princesa Isabel, ou Dona Isabel do Brasil. Eu vi que o Bruno já entrou por aqui, então eu já vou convidar ele para conversa, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o livro dele, sobre o processo de criação, e vamos falar sobre a vida da Dona Isabel. Já vou convidar ele por aqui, que eu vi que ele já está online. Deixa eu chamar. Alô, Bruno? Boa tarde, já está aparecendo aí? Oi. Agora tá, agora foi. Tá certo. Deixa eu Você achar. me vê bem? Me escuta direitinho? Ouço sim, ouço sim. Perfeito, então. Antes da gente começar, eu queria falar pro pessoal que está assistindo que a live vai ficar salva aqui no nosso Instagram, então quem quiser voltar desde o comecinho, se perder alguma parte, assistir de novo, vai ficar tudo aqui salvo bonitinho para ninguém se preocupar. E quem quiser também mandar alguma dúvida para o Bruno, pode mandar aqui embaixo que ele vai responder. Eu falo para ele e ele responde para a gente. Pode ser? Bruno, eu queria começar te agradecendo pela sua presença, por você dedicar esse tempo aqui para a gente, para contar essa história, contar um pouquinho sobre você, sobre o seu livro. Muito obrigada por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Tá todo mundo vendo e ouvindo bem? Eu estou escutando bem, mas se o pessoal puder comentar aqui embaixo se o áudio tá bom, aqui para mim tá perfeito. Então acho que podemos seguir. Aí se tiver alguma coisa ruim, eles avisam pra gente. Tá certo. Então, perfeito. Bruno, eu queria começar te perguntando por que você quis escrever um livro sobre a Dona Isabel? O livro você escreveu junto com a Maria de Fátima, né? Só para pontuar que foi escrito junto com outra pessoa. Exatamente. Bom, então agradecendo de novo ao convite, Pamela, a revista em seu nome, né? Com a sua apresentação. Bom, o livro ele é fruto de uma pesquisa muito antiga, porque a professora Maria de Fátima Moraes Argon era arquivista-chefe do Arquivo Histórico do Museu Imperial em Petrópolis. Isso ela foi durante pelo menos uns 30 anos, entre outras funções que ela exerceu no seio da administração do Museu Imperial em Petrópolis. E eu tenho 41, né? Então, quer dizer, eu estudo Dona Isabel desde muito novo. Na verdade, desde que eu era adolescente, antes de eu entrar, portanto, para a Faculdade de História na PUC do Rio de Janeiro, isso lá em 1999. Então, eu sempre pesquisei sobre Dona Isabel, acho que ela é uma personagem histórica completamente desconhecida, inclusive por causa disso, justamente, proponho, não é, a tese dentro da historiografia de que Princesa Isabel e Dona Isabel são personagens históricas relativamente diversas, né? A Princesa Isabel, na verdade, é uma personagem que está apenas tão somente conectada à Lei Áurea em maio de 1889, 1888, e a personagem histórica Dona Isabel do Brasil é um pouco mais, é bem mais coisa do que isso. E no caso, ela já teve várias biografias de autores diversos, homens e mulheres, na maior parte dos casos, homens. Então, isso é algo que eu problematizo no atual trabalho, mas já tinha feito isso a vida inteira. Na verdade, fundei com o meu padrinho, que já morreu, o professor Otto de Alencar de Sapirela, lá no Rio de Janeiro, o Instituto Cultural Dona Isabel a Redentora, que visa a revivificação da memória de todos os abolicionistas, não só, certamente, da Princesa Dona Isabel. Isso foi 2000, ano 2000, 2001, a gente está vai fazer 20 anos agora da fundação, do estabelecimento do Instituto. No ano, justamente, ano que vem, que é o centenário da morte dela, né, Dona Isabel no exílio, e por aí vai, uma série de efemérides. A gente está em plenos festejos preparativos do bicentenário da independência também. Então é isso, quer dizer, por um lado, a pesquisa é muito antiga e havia necessidade de uma sistematização e da transformação disso num livro, né, num compêndio. Na verdade, em compendiar isso. Né? Na verdade, não se pode dizer que o livro, mesmo que ele tenha ficado muito grande, ele contemple
toda a biografia de Dona Isabel, que mereceria 2, 3 volumes, como o pai dela, o avô dela e o bisavô dela tiveram. Então, na verdade, o livro não é um livro, uma biografia de 2, 3 volumes desse tamanho. Agora, o livro também tem quase 1000 páginas. A gente também não pode minimizar. É o maior livro já escrito, a maior pesquisa já publicada sobre a personagem. E, como eu falei, compendia os estudos e pesquisas da professora Fátima e os meus ao longo dessas pelo menos 2 décadas, né? Bom, há muito mais coisa que o próprio livro indica que deva ser destrinchada. Muito mais assunto, muito mais pormenor, né? Que não daria para a gente entrar, porque o livro ele já cobre, já contempla, digamos, toda a biografia política dela. Mas, por exemplo, a biografia religiosa dela, que é grande e que interessa à Igreja Católica, porque existem clérigos na Igreja, que sempre teve isso, desde que ela era viva, que queriam beatificá-la, digamos assim, ela viva ainda, e ela não... Claro que ela não gostava disso, não incentivava muito, mas era, de outro lado... Quer dizer, não incentivava no sentido de que não gostava que se falasse, mas no fundo era o que ela perseguiu. Ela perseguiu a vida dela inteira um caminho de santificação. Então, e aí biograficamente falando, né, subjetivamente falando. Então, de algum modo, havia entre os isabelistas, que eram mais mulheres do que homens, uma perspectiva beatificatória, digamos assim, para a Dona Isabel, canonizatória. Só que é muito interessante essa perspectiva, no fundo, ela obnubila, né? Ela causa uma névoa na biografia da personagem. Isso é muito explorado por Fátima e por mim, até no prefácio, na contracapa, que são da professora Tereza Malatian e da professora Lúcia Pascoal Guimarães. Elas dizem que essa névoa a gente desfaz em grande medida, até porque é um livro muito grande e isso tudo é muito trabalhado, né? Essa neblina aí em torno de Dona Isabel, que os autores, os biógrafos, insistiram em deixar. Muita coisa ficou... o Pedro Calmon usa uma expressão, justamente, né? Ele fala que ela é encoberta em névoas, quer dizer, até que ponto ele também permite que tudo isso continue, ele e todos os biógrafos, né? É uma questão, porque, de fato, ela fazia muita questão de não aparecer várias vezes, a própria pessoa dela. Mas, por outro lado, tem muito documento, né? Então, eu, por exemplo, digo no livro, o professor Lourenço Luiz Lacombe foi o diretor do Museu Imperial, em Petrópolis. Ele tinha a faca e o queijo na mão para fazer uma biografia muito maior dela. Muito maior. E ele faz uma biografia, a maior até então já feita, mas ele faz uma biografia muito aquém da que ele poderia fazer. Então, sempre há o problema, claro, não só do objeto de estudo e da delimitação do objeto, mas não é só isso. É que também te falta estrutura. Hoje em dia, né, se você fizer um grupo de pesquisa sobre ela, que não existe, claro, você vai, durante 10 anos, pesquisar afincadamente, vai conseguir produzir uma obra biográfica, como eu falei, sei lá, 2, 3 volumes, ou então você vai, talvez não produza isso, mas você produza muito material científico. Antigamente não se tinha isso em mente. Então, os biógrafos dela, muita coisa falavam de orelhada, muita coisa davam, quer dizer, escreviam coisas que ouviram de terceiras pessoas sem conferir os próprios jornais da época. Então você tem essa perspectiva que também, claro, tudo é o olhar do tempo. Quando a gente olha para o que eles produziram, para o que eles escreveram, a gente vê que é normal para o tempo deles, né? Não havia um rigor. Cada vez o rigor vai ficando maior, né? Às vezes para o bem, às vezes para o mal também, porque aí também você afunila tanto alguma coisa que no final você já não consegue destrinchar essa coisa, né? Mas, enfim, é mais ou menos por isso. Não, perfeito. Você estava comentando que o livro, que as apurações demoraram aí 2 décadas para serem feitas. O livro é enorme, né? Ele tem mais de 800 páginas. Eu queria saber quais foram as maiores dificuldades para escrever essa biografia, porque
é muita coisa, né? Como você falou. A quantidade de documentos chegou a ser uma dificuldade ou mais ajudava do que qualquer outra coisa, por exemplo? Não, sem dúvida alguma, tem muitas dificuldades, porque o Instituto Cultural que a gente criou no Rio de Janeiro e o próprio Museu Imperial em Petrópolis não são instituições ricas, né? Então, o Instituto Cultural Dona Isabel a Redentora é uma instituição, como a gente costuma brincar, pode ser nobre, mas é pobre. O Museu Imperial, eu diria que idem, porque dentro da administração pública federal brasileira, os museus eles estão dentro de uma autarquia, atualmente chamada IBRAM, antigamente era o IFAM. E eles nunca houve um investimento maciço nos museus brasileiros. Então, o Museu Imperial em Petrópolis, ele tem uma estrutura muito boa, ele é o museu mais visitado do Brasil, todos esses etc. aí. Mas a verdade é que, por exemplo, na parte de arquivo histórico, durante muito tempo, o museu só tinha uma funcionária, que era a própria professora Fátima Argon. Teve épocas que tinha 2 funcionários, teve épocas que teve 3. Mas nunca passou disso, nunca teve uma equipe de 10, 20 pesquisadores lá dentro. O museu aliás, bom, as instituições museológicas do Brasil, a parte de pesquisa histórica dessas instituições museais não é gigante. O que você tem é um ou outro historiador dentro dessas instituições. Mas você não tem um ramo. Agora, o Museu Imperial tem um serviço lá de pesquisa histórica e tal, que está com a Alessandra Fraguas, o Leandro, que são amigos, etc. E a gente incentiva muito. E eles têm feito do limão à limonada. Eles têm produzido muita coisa. Tem, inclusive, o museu tem canal agora. Tem sido feitos os bate-papos, as ditas lives, né? Agora, é necessário dizer que o Museu Imperial não tem uma mega estrutura, né, para pesquisa científica, assim como muito menos teria o Instituto Cultural Dona Isabel, que é uma instituição de um pingo de gente, né? Eu sou fundador, presidente, etc., mas tem outras pessoas, mas de qualquer maneira são instituições, pelo menos o Instituto Cultural, que é uma ONG, né, não é governamental, enfim, é muito pequeno. Então, eu sem dúvida alguma, eu posso dizer que o livro ele contempla a biografia política, como eu já falei, mas nele podem existir lacunas a serem preenchidas pelo Arquivo Histórico do Museu Imperial e pelo arquivo do próprio Instituto Dona Isabel, porque eu não posso, né, o Instituto ele tem um arquivo, e que é um arquivo que não é catalogado, digitalizado, higienizado, organizado, nada disso, até porque precisa de dinheiro. E nós já temos essas ligações, né, eu acho que é tudo telemarketing. É um inferno, verdadeiramente. E aí o que eu ia dizer é que o Instituto ele tem um acervo muito interessante, muito legal para historiadores, mas ele nunca pôde disponibilizar isso publicamente, porque o Instituto deu entrada no Ministério da Cultura diversas, 2 vezes pelo menos, e várias outras tentativas com a Lei Rouanet, etc., mas não captou recurso. E não foi por falta de tentativa, porque a gente deu entrada no BNDES, na Petrobras, na Eletrobras, mas não adianta. Acaba que é muito interessante isso. Não existe uma política pública no Brasil para os arquivos históricos privados. Só existe uma mínima política pública, pequena ainda por cima, para os arquivos históricos públicos, né, que são de museus. Então, na verdade, quando você concorre, entre aspas, com esses museus, você perde. Então, o acervo histórico no Instituto Cultural Dona Isabel nunca foi, até hoje, higienizado, organizado, catalogado, nada disso, nada disso. Então, eu não sei te dizer, várias vezes eu queria pegar alguma coisa que estava aqui, né, comigo, tal, que está no Instituto, e que eu não conseguia acessar. Então, eu me valia da internet para algumas coisas, para lembrar coisas que eu já tinha lido, e outras ficam para as calendas gregas, porque, na verdade, é como você já falou, é um trabalho muito grande, muitos anos, não dá para ficar tudo. O livro já ficou imenso. Tem gente que, às vezes, me pergunta, mas o assunto tal, você não falou, digamos, 20 páginas sobre um assunto tal. Eu falo, olha, porque é impossível. É impossível, por exemplo, o assunto Guarda Negra da Redemptora, como se escrevia na grafia oitocentista, é um assunto para várias teses. Tem havido. Saiu uma agora pela UF, que eu ainda não pude ler toda, claro que não, e eu vou chamar
o canal nosso no YouTube, para uma live, a autora. Mas o assunto Guarda Negra da Redentor, só aquilo ali dá várias teses de história, historiografia. A gente não pode explorar, a gente explorou em recorrências, digamos assim, no livro, mas você não tem como, seriam outros livros, né? E que devem existir, devem sair, devem ser produzidos, né? A personagem é rica, né, em tudo, também paradoxos, contradições do tempo. A personagem é muito interessante. A igreja tem um objetivo aí, alguns clérigos têm o objetivo de beatificar a Dona Isabel. Então, isso é algo que, com o tempo, deve fluir, com o tempo, esse processo que existe só em potência dentro da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Ele deve ir para Roma, né? E, enfim, esse tipo de coisa toda é real. Então, muita coisa ainda se vai falar sobre Dona Isabel, né? Mas também, enfim, sempre vai haver, como toda pesquisa histórica, né? Ela não se esgota. A historiografia, ela é sempre uma renovação, né? Sim, com certeza. É muito louco saber que muitos dos documentos sobre uma personagem tão importante para a nossa história são, como você falou, são instituições que não têm uma previsão por lei, assim. É muito engraçado saber disso, né? Porque você acha que tem que estar disponibilizado para todo mundo, porque uma personagem como a Isabel é uma personagem que está em qualquer livro de história, né? É uma personagem que a gente tem que saber sobre. Sim. Mas aí é que tá, né? As políticas públicas no Brasil, para essa parte, a parte de acervo histórico, elas são muito limitadas, né? Elas são muito... eu diria, hoje em dia, olha, a Igreja do Rosário dos Homens Pretos do Rio de Janeiro, que é a igreja símbolo da chegada do Dom João em 1808, da aclamação de Dom Pedro I, antes de ser primeiro, como defensor perpétuo do Brasil, do dia do fico. Depois ela é símbolo do abolicionismo, ela é considerada, a gente chama de quartel-general do movimento abolicionista. Essa igreja, que é isso tudo, ela está caindo aos pedaços lá no Rio de Janeiro. Então, isso não é de hoje, né? O nosso instituto nasceu, o Instituto Cultural, dentro da igreja. Ele foi fundado no Salão Nobre da Igreja do Rosário dos Homens Pretos, lá no Rio de Janeiro, no 13 de maio, porque essa igreja celebra o 13 de maio desde o 13 de maio de 88. Dona Isabel, quando assinou a Lei Áurea, foi um domingo, né? Nos dias seguintes, segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta, todos os dias ela teve um evento de alusão, comemoração da Lei Áurea. Então, ela foi 2 vezes na Igreja do Rosário dos Homens Pretos, nos dias seguintes à Lei Áurea, para assistir missa. Uma vez foi uma missa até com um concerto. Então, ela anota isso tudo. E a gente reproduz no nosso livro. E a igreja, ela é o símbolo, porque foi ali que Rebouças, Patrocínio, Nabuco discursaram, né? Os grandes abolicionistas discursaram. Ela era uma irmandade, como existem várias, dos 700, né? Aliás, até dos 600, porque algumas são tão velhas que começaram dos 600 para 700, que organizava, ela mesma era dos 600, né? A Irmandade do Rosário dos Pretos, que organizava o que a gente chama de auxílio mútuo, né? Para os escravizados libertos e aqueles que não eram, digamos, aqueles que nem chegaram a ser escravizados, digamos assim, alguns africanos que de fato chegaram, às vezes em levas de escravizados, mas logo adquiriram a liberdade, né? Você tem aí príncipes, ou pelo menos nobres, de etnias africanas que iriam justamente lá na Igreja do Rosário, na Irmandade do Rosário, né? Se congregar com aqueles que já eram libertos ou já tinham nascido livres e que tinham, então, essa irmandade. Existia, as irmandades eram assim, né? As irmandades de brancos, entre aspas, as irmandades dos mulatos, as irmandades dos pretos e por aí vai. Você tinha uma classificação, de fato, racial, étnico-racial, para a divisão das irmandades católicas. Embora fossem todas católicas, né? E pregassem, cada uma a seu modo, a igualdade. Isso que a gente hoje chama de igualdade racial. Ao modo
do pensamento desses homens, dessas mulheres, século XVIII, XVII, XVI, o cristianismo sempre defendeu a igualdade, né, a equiparação de todos. Então, essas irmandades não fugiam à regra. E, no caso, defendiam, evidentemente, no caso da irmandade, de uma irmandade negra, defendia o fim da escravidão. Por fim, elas foram locais privilegiados da ação e até da angariação de fundos do movimento abolicionista. Então, o movimento abolicionista ele foi absolutamente conectado, não é, com essas irmandades. E a Irmandade do Rosário do Rio de Janeiro era a principal, é o que a gente chama de quartel-general do movimento abolicionista. O fato dessa igreja estar naquele nível de decrepitude, inclusive ela é trancada, porque o Ministério Público Federal fez uma ação civil pública e trancou, mandou o governo, porque o governo, o IPHAN é um bem tombado nacional, né? Então o IPHAN tem o dever de cautela, etc., o dever de cuidado. Agora, a sociedade, ela, enquanto irmandade, enquanto uma entidade privada, tem dever, né? A sociedade civil tem dever com aquilo ali, quer dizer, a sociedade também tem que cuidar daquilo e não cuida. O Rio de Janeiro é cheio de igrejas históricas caindo aos pedaços, palácios caindo aos pedaços. Tacaram fogo na Quinta da Boa Vista, né? Então, que é o Museu Nacional. Então, assim, esse descaso, esse abandono, a gente até já saiu muito do assunto do livro, né? Isso tem um porquê. Na verdade, a história do Brasil, ela não é conhecida. E eu vou além. Eu que trabalhei na política, né, esses anos todos. Hoje eu estou na política indigenista, muito fechadinho lá. Eu sou servidor concursado. Mas eu que já trabalhei na própria Assembleia Legislativa do Rio, na Câmara Municipal, eu sei dizer que, na verdade, o descaso é pleno, porque os governantes brasileiros não conhecem história. Os governantes, aí eu estou falando mesmo dos parlamentares, né, das pessoas que são colocadas no executivo. Essas pessoas não conhecem história. Elas não leem livros de história, elas não conhecem a história, elas não são... E também não querem conhecer. Elas não têm interesse nisso, elas não amam isso. Isso não diz nada para essas pessoas. Então, se cai um palácio, uma igreja, eles dizem, caiu. Né? O que vai fazer? Caiu. Quer dizer, não existe nenhuma política pública para que isso não ocorra. Né? O fato de existir os institutos, né, a autarquia museal, a autarquia do patrimônio histórico, que é o IPHAN, não significa dizer que a política pública seja executada a contento. Né? Então, o descaso, vamos qualificar, né, esse descaso, ele não é só um descaso, ele é um crime mesmo. Se você olhar criminalmente, os governantes praticam crime em relação ao patrimônio histórico. Mas quem é que diz isso? Né? Muito poucos juristas também refletem sobre isso. Enfim. Nossa, dá uma tristeza só de falar. É muito triste falar sobre isso, porque é a nossa história e a gente vê caindo e tem gente que dá de ombro, né? Mas continuando, que agora eu queria começar um pouquinho a falar mais sobre o livro mesmo e sobre a Isabel. Eu queria te perguntar quem que ela era de verdade, porque a gente fala muito da personagem que assinou a Lei Áurea, a gente fala muito do lado político dela, mas quem que ela era entre quatro paredes? Quem ela era como filha, por exemplo? Dona Isabel, ela é uma personagem muito rica para a análise da subjetividade, né? Que é uma análise que Fátima faz mais do que eu. Eu faço ao longo de eu faço no livro a análise de todas as biografias e do ponto de vista dos biógrafos de Dona Isabel. Fátima faz uma coisa muito legal, muito bonita, chamada a escrita de si no percurso biográfico isabelino. E aí eu já explicito para o público aí, né? Nós separamos o que é isabelino do que é isabelista, exatamente porque é uma confusão entre o que era dela mesma, o que ela produziu, o que ela pensava, como ela agia, do que é isabelista, ou seja, do que acreditam a ela ou do que não acreditam, né? Porque muita gente acha que Dona Isabel não tem nada a ver com a Lei Áurea, por exemplo, o que para nós que conhecemos, né, para quem é especialista, a gente acha engraçadíssimo, né? Quando a gente vê, às vezes, até um historiador falando, ou uma historiadora, o que é um pouco mais alarmante, falando que Dona Isabel não tem nada a ver com a Lei Áurea, e a gente vê que essa pessoa está repetindo o argumentário do Rui Barbosa, que era um arqui-inimigo do Terceiro Reinado, que já urdia uma conspiração republicanista, dizendo que não era republicanista. Então, quando a gente vê essas coisas, é engraçado, né? É engraçado, o mínimo é engraçado. Porque Dona Isabel, como você está perguntando, entre quatro paredes, e isso está muito no texto de Fátima,
ela era uma filha única, porque ela ficou filha única do pai, né? Filha única de Dom Pedro II após a morte da irmã, que foi o maior sofrimento da vida dela. A maior amiga de Dona Isabel era a sua irmã, Dona Leopoldina Teresa, que com ela era herdeira do trono de Dom Pedro II. Então, Dona Isabel era uma... Peraí que eu tenho que consertar aqui o celular. Dona Isabel, entre quatro paredes, digamos assim, era uma mulher recatada. Hoje a gente tem até essa... Eu até escrevi isso numa parte do livro, né? Tem aquela brincadeira com a mulher do presidente Temer, né? Bela, recatada e do lar, não é? Não é assim que fala? Uhum. Mas, e aí, eu digo no livro, ela não era bela, mas ela era recatada e do lar. Dona Isabel, ela gostava muito da vida privada dela. A vida de um monarca ou de um príncipe herdeiro jamais é plenamente privada. Então, isso também é explicado no livro. Aquilo que a gente chama de vida privada deles não é privada, é semipública, né? A vida privada dela, tirando digamos, o amor e as relações afetivos sexuais dela com o marido dela, o resto não tinha nada privado. Você sabe que as rainhas, né, as imperatrizes, elas davam a luz em público, né? Então, quer dizer, Dona Isabel, os partos dela, que foram partos horrorosos, né, eram assistidos por uma quantidade de gente. O pai dela, o imperador, assistiu o parto, todo mundo assistiu o parto. Então, é uma coisa assim, a vida privada deles não é bem privada, né? É semipública, como eu falo. Então, ela gostava muito de ter uma vida particular com o afeto, quer dizer, com o marido, os filhos, né? Ela era uma mãe, e o próprio pai e a mãe. Mas nada disso era muito privado, não. E a vida dela pública, aí sim, eminentemente pública, era uma vida sofrida para ela, porque Dona Isabel, ela era muito moldada por Dom Pedro II, e ela queria se parecer com Dom Pedro II. Abaixo de Jesus Cristo estava Dom Pedro II para Dona Isabel. Então, Dona Isabel, ela era uma pessoa moldada, adestrada, né, emoldurada, digamos, pelo pai, pelo perfil do pai, pelas ações do pai. Ela venerava o pai. Então, a pessoa pública dela parecia muito com Dom Pedro II. Então, era constitucionalista, e de fato aí entra as opiniões. Ela em Alegrias e Tristezas, que é o nome que ela dá para a própria autobiografia, e num outro texto chamado Retificações, ela sai corrigindo, né, opiniões erradas sobre o pai dela. Ela se preocupava muito com a projeção da imagem do pai e da dela também. Ela tinha uma preocupação obsessiva com isso. E aí ela diz, falam do meu avô. Ela diz, meu avô Dom Pedro I. Ela mesma escrevendo, né? E ela diz, falam que ele foi lá lutar contra o irmão Dom Miguel. Ela começa a falar da vida, um pouquinho da vida do avô. Fala da maçonaria, porque na cabeça dela a maçonaria era uma coisa contra a igreja, e no tempo em que ela viveu, a maçonaria era tida e a vida, sim, como algo absolutamente anticatólico e anti-eclesiástico e anticlerical. E aí ela fala assim, mas é muito interessante, porque ela era uma católica tradicional, e ela fala coisas do tipo, a maçonaria no Brasil é uma instituição que, a seu modo, diz ela, é caritativa e tem objetivos lá um pouco políticos. Meu avô entrou para a maçonaria por isso, etc, etc. Mas ela diz, meu pai nunca foi maçom, porque de fato Dom Pedro II nunca foi. E proibiu o genro de entrar. Quer dizer, Dom Pedro II não só não era maçom, como ele não queria o envolvimento com a maçonaria, mas protegia. E aí ela diz assim, até padres e bispos santos, sem dúvida, diz ela, sem saberem o que estavam fazendo, entraram para a maçonaria. Então essa era a visão dela. É muito interessante. Então, essa Dona Isabel, entre quatro paredes que você está perguntando, não é singela de entender, porque também ela era uma pessoa muito dissimulada. Muito dissimulada. Então, ela aprendeu naquela criação dos príncipes, sobretudo dos príncipes herdeiros, a não transparecer os sentimentos, a agir com frieza em relação a coisas que eram candentes, por exemplo, a escravidão. Então, quer dizer, ela tinha repugnância pela escravidão. Ela escreve isso. Né? Ela diz, aquilo sempre me repugnou. Mas ela era herdeira do trono de um império que era, sim, um Estado escravista. A gente não pode falar que
a monarquia existiu só pela escravidão e vice-versa, como muita gente faz. Beleza, isso não é uma exageração. Mas você não pode dizer que o Império do Brasil não era, digamos, um Estado escravista, porque ele era. Até porque a sociedade era escravista. Não era só o Estado, era a sociedade. Quando a gente romantiza os nossos antepassados, achando que eles eram abolicionistas, isso é uma romantização. Os nossos antepassados eram escravistas, eles não eram abolicionistas. Só foram abolicionistas os abolicionistas. Diz o Antônio Bento, que eu sei que você fez uma live aqui com o querido amigo Luiz Antônio, que não deixa de ser Bento também, Luiz Antônio Bento Souza e Castro, que é o bisneto dele. Ora, abolicionista, dirá o Antônio Bento, era eu e os meus amigos que éramos a Ordem dos Caifás, que íamos lá invadir fazenda e pegar os escravos e levar para o Jabá. Isso eram os abolicionistas. O abolicionismo era uma parcela ínfima da sociedade brasileira. A imensa maioria da sociedade brasileira era escravista até por osmose. Achava que a escravidão estava colada com o Brasil. E o Brasil, claro, era um império. Existe tanto, né? E eu não vou entrar nesse mérito aqui agora, mas só para falar da romantização e dessa coisa do mocinho e do bandido também. Quando você olha para o 19 com os olhos de hoje, 20 e sobretudo século 21, você se perde. Porque se você acha que havia uma classe senhorial branca, loura de olho azul, massacrando os escravizados, que eram todos negros, e aí sim, claro, os escravizados eram negros, mas também eram índios. Os indígenas eram escravizados no século XIX, e mesmo que as leis, né, que permitiam isso fossem suspensas, revogadas, mas continuavam escravizando os índios. Então, quando você vê, você pensa, mas era todo mundo branco, louro, azul, escravo. Não, não era. A classe senhorial brasileira, os dirigentes brasileiros, não eram brancos, louros, de olhos azuis. Isso é um delírio. Quando você estuda o século XIX, você vê que a coisa não é assim. Se o Barão de Cotegipe foi o último primeiro-ministro do Império escravagista radical, e ele era um escravagista radical, ele defendia, de fato, né, que se prolongasse a escravidão. Dona Isabel diz que ele cozinhava em banho-maria, ao modo dele, e aí ele falava para ela, não se preocupe, Vossa Alteza, não se preocupe, é coisa de 3 ou 4 anos. Quer dizer, em pleno 1888, ele queria esgarçar uma coisa que tinha sido esgarçada até então, para 4 anos depois. Se você vai racializar a história dos personagens do século XIX, o Barão de Cotegipe era negro. Se você colocar nos termos atuais, o Barão de Cotegipe, o que ele era? Ele era um mulato, ele era baiano, mulato, como se dizia no termo do tempo, que foi embranquecido, né, em pinturas, em fotografias. Ele era mulato. Isso é descrito por todo mundo que vivia naquele tempo. Então, se você vai ver, você começa a entender, bom, a coisa era mais complexa, porque se você tinha, não é, uma quantidade de ministros de Estado, conselheiros de Estado, senadores do Império, deputados gerais, que era todo mundo, no termo do tempo, mulato, né, para a gente dizer isso, ou caboclo, digamos assim. Hoje a gente leria como negros, simplesmente, entre aspas, eles eram, então, homens negros. Então você vai ficar chocado com essa informação. Você vai dizer, nossa, mas então era assim, as pessoas eram negras e mestiças, e mesmo assim elas eram escravistas, e algumas dessas escravistas eram até escravocratas? Sim, é exatamente isso. Então não é singelo isso. A história nunca é simples, né, Pamela? A história não é pão, queijo, queijo. Tem muita coisa aí, né? Tem rios, né, nessa história toda. Mas, enfim, sim. Dona Isabel, então, só para finalizar, ela era, sim, uma moça branca, loura de olhos azuis. Ela, sim, Gilberto Freire costumava brincar com isso, que a família imperial brasileira era a única branca, né, das famílias brasileiras. Também, até um pouco exagerado, porque se você pegar o avô, os bisavós de Dona Isabel, né, Dom João, Dona Carlota, Dom Pedro, você vê que eles também não eram brancos, louros de olhos azuis de forma alguma. Os Bragança, e aí, assim, os portugueses, de uma maneira geral, tem muita mestiçagem. Mas não entrando nesse mérito, que é o mérito da mestiçagem, Dona Isabel, sim, ela era muito loira até, muito olhos azuis, inclusive transparentes. Era até um defeito genético que ela tinha, que era um olho que era como se fosse uma bola de gude, assim, né? E quando você via, você ficava até, pelo que todas as pessoas que tinham contato lá, você ficava assim, era meio estranho, né? Aquele olho transparente. O azul do olho dela era transparente. E aí devia causar algum medo, assim, algumas pessoas, eu acho.
Agora, ela era uma pessoa liana, cordata, bondosa, sem dúvida. Ela não era uma pessoa... Ela era muito autoritária, muito mandona, assim, de fato, mas ela era uma pessoa que ela era uma sedutora em alguma medida, sabe? Ela gostava que as pessoas a reconhecessem. Por exemplo, ela não era burra, de forma alguma. E políticos que diziam que ela era burra tinham raiva dela, como é o caso do Saraiva e do Cotegipe. Os dois, né? O chefe poderoso do Partido Liberal e o chefe poderoso do Partido Conservador. Os dois detestavam Dona Isabel, ficaram com uma antipatia medonha dela. E o Saraiva chegava a dizer para as pessoas que ela era burra. Isso porque eles tinham raiva dela, porque, na verdade, como mulher, a voz dela, como herdeira do trono, futura imperatriz, tinha que ser ouvida. E aí, quando ela falava daquele jeitinho dela, dissimulado, e conseguia as coisas, eles ficavam com muita raiva, muita raiva. E aí eles começavam a detratar, né? Falar mal, né? E aí ia pela misoginia, né? Dizer que ela era mulher, então ela era burra, né? Ela era ignorante, ela não sabe. Porque ela também aprontava nesse sentido, né? Eu não acho que isso fosse também uma coisa de um Cotegipe e um Saraiva, assim, malignozinhos, não. Dona Isabel, ela gostava, como eu disse, ela era muito dissimular, ela gostava de, como se fala em francês, taquiner, né? Implicar com essas pessoas. Então, ela também se fazia de boba muitas vezes. Eu me lembro que Ângela Alonso reproduziu em Flores, Votos e Balas uma frase dela em pleno Conselho de Estado, né? Quer dizer, lá eles todos reunidos e aí se fala na escravidão e ela diz: peço a Deus diariamente que acabe com a escravidão no Brasil. E Ângela dá crédito a quem escreveu essa frase, como se Dona Isabel, digamos, ela fosse uma parva, né? Ela dissesse essas coisas como uma espécie de solução do caso. E não é, na verdade, ela era muito... nesse sentido, entre mil aspas, ela se fazia de boa para poder viver. Ela fingia que não estava atuando de um modo enfático numa coisa que ela estava, de fato, atuando. A coroa não podia ser manchada, né? E ela tinha uma preocupação, isso Fátima fala sempre, a gente concorda em gênero, número e grau, ela tinha uma preocupação obsessiva com a imagem do pai, então ela não podia, de fato, ser uma abolicionista escancarada, ela não podia dizer que ela estava usando o palácio dela para acoitar escravo fugitivo. Agora, o que aconteceu em 88? Ela dá uma guinada. Quando ela percebe que a sociedade brasileira evoluiu, ela mesma escreve isso, que ela não encarava a abolição como uma revolução, e sim como uma evolução. Ela diz, quando eu vi que todo mundo evoluiu, então todo mundo, claro, a opinião pública do tempo, quando todo mundo evolui, quando todo mundo está defendendo aquilo, aí ela publiciza uma coisa que era privada. Aí, sim, aí, como diz Rebouças, no seu diário, ela publicamente se manifesta abolicionista. Claro que isso era um perigo. Claro que continha risco isso. Ela sabia, né? De um lado, ela queria a libertação dos escravizados, a cidadania dos escravizados. De outro lado, claro que tinha um cálculo político do terceiro reinado ser iniciado pela abolição. Quer dizer, a terceira regência já é o início do terceiro reinado. Então, a abolição, antes do pai dela morrer ou abdicar, já era o início do reinado dela. Já era a sedimentação do trono dela. Nabucco até diz que os negros só tinham... Ele diz claramente isso. Os negros só tinham para sedimentar o trono da princesa imperial o seu sangue, ele diz. E, no entanto, eles dariam esse sangue. Foi a Guarda Negra da Redentora. Claro, houve negros republicanistas. Isso não vou entrar nesse mérito, claro. Tem as pesquisas do professor Petrônio Domingues atualmente. Mas a questão é, muitos, né, milhares e milhares e milhares de homens e mulheres negras dariam sim o sangue pelo terceiro reinado, e deram, porque morreram, porque a historiografia não contou a história dos isabelistas, então morreram e ninguém sabe a história deles. Então, que só agora está vindo a lume, né? Então, Nabucco diz, ela não teria senão negro, ou senão o sangue dos negros para sedimentar o seu trono. E aí diz ele, isso ela não faria, quer dizer, ela não provocaria uma guerra civil, como Dom Pedro II e ela não deixaram mesmo ter, para acabar com a escravidão, ao mesmo tempo sedimentar
essa monarquia do terceiro reinado, em que ela reinaria com o marido, né? O marido que era muito antipatizado, né? Muito detratado, enxovalhado nos jornais. Então ela tinha essa consciência, ela não tinha nada de burra. Também ela não era um gênio da política, claro que não, lógico que não, né? Até Dom Pedro II tinha várias limitações. Dona Isabel se parecia muito com o pai, inclusive no item estudos, quer dizer, ela era a principal aluna do pai dela. O pai dela, se não fosse imperador, ia ser professor, ele dizia isso. A principal aluna de Dom Pedro II é Dona Isabel, não existe outra. A maior aluna de Dom Pedro II é a filha dele. Então ela se parecia muito com o pai, ela queria se parecer muito com o pai. Agora, ela era mulher, né? Ela era mulher num mundo machista, patriarcalista, misógino, onde arrasavam com as mulheres. O Silva Jardim, que foi um dos maiores propagandistas da República, falava dela inferiorizando, dizendo que ela era uma idiota, porque ela não era, ele dizia, várias vezes ele enxovalhava o próprio sexo feminino, né? O gênero, como a gente diria hoje em dia, mas várias vezes ele falava especificamente dela e dizia que ela era uma idiota, que ela não era nenhuma Catarina Grande, dizia ele. Ora, isso na cabeça dele, né? Que nem conhecia. Ele nem conhecia Dona Isabel. Dona Isabel não era conhecida da imensa maioria desses homens. Ela só era conhecida dos dirigentes imperiais. Ela não era conhecida pelo Silva Jardim, que era um propagandista da República. Ela não era conhecida por qualquer pessoa, né? Nesse sentido, no interior, que nunca teve nenhum contato com a administração, a alta administração do Estado Imperial. Ela era conhecida, por exemplo, de André Rebouças. André Rebouças era amigo íntimo do casal herdeiro, Dom Gastão e Dona Isabel. Então, as pessoas tinham uma ideia, faziam várias ideias erradas dela mesmo, né? E ela, por ser muito católica, também era antipatizada nos meios que já eram positivistas. Esse cidadão que eu citei, Silva Jardim, era positivista. Então, os positivistas, por exemplo, que não a conheciam pessoalmente, tinham ódio dela, né? Porque falavam, ela vai instaurar o Tribunal do Santo Ofício no Brasil. Eles sabiam que isso era mentira, mas isso era uma forma de propagandear a República e detonar a monarquia. O futuro da monarquia dependia do terceiro reinado, dependia do reinado da filha de Dom Pedro II. Então eles diziam, se a gente destruir esse projeto de terceiro reinado, a gente destrói a monarquia e implanta a República. O que eu explico em Alegrias e Tristezas, Fátima também, né, a seu modo, e eu também, o que a gente diz é o seguinte, bom, nada disso é real, porque nunca houve um referendo da população brasileira dizendo que queria a República à craseada monarquia, preferia uma a outra. Nunca teve, pelo contrário. Se você olhar a década de 1890 e a década de 1900, você vê que a República não tinha nenhuma firmeza. E você depois, claro, aí sim, a política dos governadores, né, o arranjo, né, dos interesses oligárquicos regionais e locais, aí tudo bem, a República vai conseguir se firmar mais. Mas na década de 1890, a República teve que dizimar as populações pobres brasileiras para se firmar. Então, Canudos como Ariano Suassuna gostava de lembrar, e reiterando Machado de Assis, Canudos é o Brasil real contra o Brasil oficial. O Brasil real, dizia, né, Machado de Assis nesse texto, é o dos melhores instintos. O Brasil oficial é caricato e burlesco. O Brasil oficial da República é daquele filme muito bom sobre Canudos, muito bom, com a Cláudia Abreu, o Zé Vilker fazendo o conselheiro, onde ele dizia claramente, os soldados mandavam todo mundo dar viva a República e degolavam as pessoas. Isso não era só caricato e burlesco, isso era uma coisa que, para os pobres, era demoníaca. Os camponeses, os campesinos, os pobres, os sertanejos, eles viam na República o demônio. Né? Quer dizer, o Antônio Conselheiro falava, a República é obra do demônio, ele falava claramente. Então, eles, de uma hora para outra, dizer que o povo brasileiro era a favor da República e contra a monarquia, para mim isso é um delírio, né? Que está na historiografia, que isso aparece muito na historiografia, e inclusive você tem teses dizendo isso por A mais B. Eu encaro como um delírio, porque a população brasileira não foi chamada a opinar. O povo, como diz o Conde Afonso Celso, o povo nem ia votar. Na República Velha, o índice, não é, de votantes, o índice de participação eleitoral caiu drasticamente. Então,
Pois se o povo nem participava, o povo não queria nem mais saber da política direito, como é que você pode dizer que o terceiro reinado, como as pessoas falam, o terceiro reinado não era mantido por ninguém, só por Nabuco e Rebouças? Ora, de onde tirou isso? Quem é que pode dizer uma coisa dessa, meu Deus, se o povo não foi consultado? Não é? Tudo bem, na imprensa, ela era enxovalhada, o Brasil tinha uma liberdade de imprensa impressionante. Ela era enxovalhada, o marido dela era enxovalhado. Mas qual é a prova de que isso chegava na população, por exemplo, iletrada do interior? Qual é a prova de que o povo no interior queria, né, o fim da monarquia porque, eventualmente, não queria uma mulher governante? Eu li uma vez, enfim, já li várias biografias desses dirigentes todos, e aí uma vez o conselheiro Silveira Martins estava lá no interior do Rio Grande do Sul, que era ele era um dos potentados de lá, evidentemente, um dos maiores dirigentes, e aí ele teve uma discussão com um capial lá, ele mesmo diz. E aí o capial lá da fazenda disse para ele: eu não apoio esse negócio da filha de Dom Pedro II, não, porque quem vai mandar é o francês, é o marido dela. Aí o conselheiro que nunca chegou a assumir o título de conselho, o senador Silveira Martins diz para ele: larga disso, que quem vai mandar é ela, a herdeira do trono é ela que vai ser a governante, ela que vai ser a imperatriz. E aí o capial teria respondido: eu não acredito nisso não, senhor, não acredito não. Então, assim, você tem exemplos de pessoas rudes do povo, assim, pessoas iletradas, claro, que até tinham antipatia a ela por medo do que fosse o marido dela. Mas isso é um exemplo, 2, 3, quer dizer, cadê a massa de brasileiros, por exemplo, que gerou Canudos, contestado, Revolta da Armada. Revolta da Armada não foi de tão populares assim, mas foi de parte considerável da Marinha Imperial antiga, que tinha virado Marinha da República. Quer dizer, cadê o almirante Saldanha da Gama foi trucidado. Ele era um dos que dizia: é inadmissível, não é porque ele fosse monarquista, ele não admitia que o povo não tivesse sido consultado na coisa mais importante que tinha no Brasil, que era a forma de governo. Então, ele morreu por isso. Os monarquistas, ele era monarquista por tradição familiar, evidentemente. Os monarquistas, chefes, inclusive nobres, almirante, barão, marechal, essas pessoas foram assassinadas. O barão de Batovi foi assassinado, o barão de Cerro Azul foi assassinado. Então, o que eu falo ali no livro? Ora, se pessoas de alta elite econômica e política foram assassinadas, militar, e o povaréu todo também foi assassinado, como é que você diz que essa república era democrática e o povo tinha vez e voz e o povo podia dizer se queria a monarquia? Não tinha nada, você tomava uma bala na cara. O Nabuco não morreu por acaso. Rebouças não morreu porque estava fora, se autoexilou. O Conde Afonso Celso e o Visconde de Ouro Preto iam ser mortos no mesmo dia que o Coronel Gentil de Castro foi assassinado. Não foram. Então, quando a gente conhece essa história toda, você fala, então como é que era isso? Que o povo foi a favor? Os livros de história diziam que a população brasileira já sabia que ia ter a República era inexorável. Não tinha nada de inexorável, isso é teleologia pura, isso não existe em historiografia. Por mais que isso já tenha sido praticado, isso é, na verdade, um conjunto de atecnias historiográficas, isso não deveria ser feito. Você não pode falar no passado, como a gente fala, tem muitos futuros do pretérito. Então você não pode falar nas coisas nesse tom, né? E aí dizem, mas também a história contrafactual, você vai falar daquilo que teria sido. Não, é o que eu falo no livro. Existe uma factualidade submersa. Ora, você não pode fazer uma análise, uma retroaudição, como diz o professor José Assunção Barros. Você não pode olhar para o passado, sabe o que aconteceu, por causa disso você diz tudo o que aconteceu iria levar aquilo que aconteceu. Não, na verdade, o que aconteceu e que você não sabe, que você não estudou e que você não conhece, informa de um futuro daquele passado que ocorreria, poderia ocorrer. Então, o que a gente fala é que o terceiro reinado que não veio, ele poderia ter sido a época, não é, de cidadanização dos negros. Sem dúvida, ela, a imperatriz, ia ter menos poder do que Dom Pedro II tinha tido até então, e exercer o poder moderador, talvez, de uma forma menor. A transição do 19 para o 20 fatalmente levaria, isso é provável, a um aumento de cadeiras de republicanistas nas assembleias, nas câmaras municipais. Eu lembro que a minha família era envolvida, evidentemente, com o republicanismo, e a Câmara Municipal de Itaperuna,
no Noroeste Fluminense, ela foi integralmente republicanista em 1889, mas isso é bom que frise que é um caso para cada, quer dizer, é 1 em 10, digamos assim. Então você tem sim uma nítida, ela mesma diz, Dona Isabel, nos seus documentos biográficos. Ela diz, a gente achava que iria ter uma transição, talvez, se os republicanos fossem se elegendo nos cargos, etc. Mas isso, e aí ela diz, mas a maioria era absoluta pelo meu pai. Então, quer dizer, e por ela, né, que ela também nunca se colocava, ela sempre saía, né, pela tangente quando a coisa era ela mesma. Então, de fato, a República veio como, sem dúvida alguma, o impedimento do terceiro reinado. Não foi, como a historiografia costuma narrar, um golpe contra a monarquia em si, porque a gente sabe que os elementos que proclamavam a República, entre aspas, não eram republicanistas. Então, ela não era um golpe contra a monarquia. Quer dizer, o Marechal Manuel Deodoro da Fonseca era um monarquista. Você não pode dizer que um monarquista, uma pessoa que sempre disse que a monarquia era melhor, ele fosse republicanista. Ele não era. Então, você não tem como dizer isso. Você tem como dizer que ele participou de uma conspiração, você tem como dizer que ele foi envolvido, você tem como dizer que mentiram para ele, você tem como dizer que ele era vaidosíssimo. Não, você não pode dizer, ele passou a acreditar no credo republicanista e por isso ele fez a República. Não, isso seria uma fantasia também, né? O Marechal Deodoro da Fonseca faz uma coisa aí que ele não sabe bem o que aconteceria, diziam que ele ia ser preso, e no vamos ver, se Dom Pedro II tivesse reagido, ele poderia perfeitamente ter sido preso e morto, fuzilado, porque era crime, né, de alta traição ao Estado, alta traição ao imperador. Então, é tudo muito casuístico, para a gente dizer que aquilo ali estava fadado, inexorável, esses adjetivos que não colam muito aí com o impedimento do terceiro reinado, né? Falei muito. Nossa, eu até esqueci. Não, eu até esqueci que eu estava em live. Para mim, eu estava numa aula aqui. Eu estava quase anotando já, porque foi uma aula, 100%, assim. Eu literalmente esqueci que eu estava na live. Parecia, nossa, sensacional. Bruno, infelizmente, nosso tempo acabou e tá chegando no finalzinho. Mas como eu falei, eu ficaria te escutando por mais horas e horas aí. Eu nem percebi o tempo passar, mas infelizmente, por causa do tempo das lives e tal, tá acabando. Eu queria te agradecer muito por essa aula, por você ter trazido todas essas perspectivas pra gente. Eu fui vendo aqui nos comentários todo mundo adorando, todo mundo falando que foi uma aula, que seus posicionamentos são incríveis de escutar, que é muito bom te ouvir, e é mesmo, eu estava aqui viajando, só pensando como se estivesse lá na hora também. Foi incrível, muito obrigada, de verdade. Obrigado. Obrigado a todos aí da equipe, né, da Aventuras da História. E é isso, ficamos aí à disposição. Vamos que vamos, como eu sempre falo. Vamos, com certeza. Pode deixar que a gente te convida para falar sobre outros assuntos da nossa história, hein? Porque tem muita coisa para falar ainda. Isso aí. Excelente, um abraço muito obrigada. Tchau, tchau. Muito obrigada, Bruno. Obrigado.